Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online e, além disso, eu sou diretor do intensivo da UFO, intensivo da Universidade Federal Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e diretor do Maratona do Enem, então sou diretor de muita coisa, tá? Importante primeira coisa, dá o like no vídeo. Isso é muito importante porque eu estou aqui sempre trazendo conteúdos relevantes para vários vestibulares e para o Enem. Essa revisão que eu vou dar aqui, ela é complemento da parte 1 de cinemática. E ela serve para o Uberlândia, para a Universidade Federal Vale de Jequitinhonha e Mucuri, para o Enem, para a Universidade Estadual de Minas Gerais, para a Universidade Federal de Alfenas, para a Universidade Federal de Goiás. Gente, que é cinemática, parte 2, eu vou falar especificamente dos gráficos. Vou começar pelo movimento retilíneo uniforme. O que eu tenho de especial no movimento retilíneo uniforme? A trajetória é linha reta e a velocidade ela é constante. Como a velocidade é constante, a aceleração vale zero. Então, basicamente, a gente trabalha com 3 gráficos em cinemática. Posição versus tempo, velocidade versus tempo, aceleração versus tempo. Primeiro, eu vou trabalhar com gráfico, posição versus tempo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O gráfico posição versus tempo, ele vem da função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, que é posição final, é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Aquela que o pessoal fala assim, sorvete. O que você tem que identificar aqui? Que a posição, essa função da posição, é uma função do primeiro grau. Como que a gente representa a função de primeiro grau no gráfico? Posição versus tempo, se é a função do meio grau. Vai ser uma reta inclinada. Inclinada. Toda vez que eu tenho um gráfico, posição versus tempo e tem uma reta inclinada, quer dizer que o movimento ele é uniforme. Para você falar que é retilíneo, eles vão ter que falar no enunciado. Só de olhar para o gráfico aqui, você não pode falar que ele é retilíneo, porque isso aqui não é a trajetória. Tem gente que acha que está subindo o morro. Aí ele acha assim, está subindo o morro, tem linha reta, está descendo o morro. Não existe isso, não. Isso aqui não é a trajetória. A gente não vê a trajetória em gráfico. Então, quando eu tenho um gráfico, posição versus tempo, e outra reta inclinada, você só pode falar que o movimento é uniforme. Se tiver escrito no enunciado que a trajetória é linha reta, aí você pode considerar movimento retilíneo uniforme. Aqui eu tenho um eixo, aqui a reta corta o eixo da posição, é a posição inicial. Inicial. Então é o seguinte, essa reta aqui não começa na origem, mas ela pode começar na origem, tá? Uma coisa importante aqui, no gráfico posição versus tempo, a reta ela tem uma inclinação. No gráfico posição versus tempo, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Aqui, o ângulo é agudo. Como o ângulo é agudo, a velocidade é positiva. Gente, a velocidade ser positiva quer dizer que o movimento é progressivo. Então, aqui nós temos um movimento progressivo. Tem gente que acha que quando a velocidade é positiva, o movimento quer dizer que a velocidade está aumentando. E não, meu querido. Aqui a velocidade é constante. A velocidade ser positiva quer dizer que está andando em sentido crescente do eixo da posição. Aqui a posição não é zero. Aqui, ó, está andando em sentido crescente, acima do zero. Qualquer valor de posição que eu pegar aqui, ele é positivo, está andando em sentido crescente. Aqui, eu tenho um gráfico posição versus tempo e tem a reta inclinada. Gráfico posição versus tempo, reta inclinada, quer dizer que é uma função do meio grau. É um movimento o quê? Uniforme. Então, aqui nós temos um movimento uniforme. Não tem nada de descer morro, não. Aí o seguinte, a inclinação da reta continua sendo a velocidade. Mas onde está a inclinação da reta? A inclinação da reta está aqui, ó. Aqui o ângulo é obtuso. Quando o ângulo é obtuso, a velocidade tem sinal negativo. Não quer dizer que a velocidade está diminuindo. Até porque aqui a velocidade é constante, ela não aumenta nem diminui. O sinal da velocidade ser positivo não quer dizer que a velocidade aumenta. O sinal da velocidade ser negativo não quer dizer que a velocidade diminui.
quer dizer que está andando em sentido decrescente, tá? Está andando em sentido decrescente. Então, nós chamamos de movimento retrógrado, tá? Então, o sinal da velocidade não significa aumentar ou diminuir, significa andar em sentido crescente ou em sentido decrescente, tá? Então, primeira coisa, identifica o movimento e sabe que a inclinação é a velocidade. Aí, aqui eles podem... Eles podem dar desse jeito aqui. Vamos pôr desse jeito aqui. Não tem problema, não. Vamos pegar desse jeito aqui. Ó. Eles vão dar um gráfico. Aí é o seguinte. Dado o gráfico, qual a primeira coisa que você faz? Identifica o movimento. Posição versus tempo, reta inclinada, quer dizer que o movimento é o quê? Uniforme. Se tiver escrito no enunciado que a trajetória é linha reta, aí você pode falar que o movimento é retilíneo uniforme. Aqui, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Então, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. O ângulo é agudo, então a velocidade é positiva. Beleza, já aprendemos isso. Só que a prova pode pedir para você calcular a velocidade. Para você calcular a velocidade, você vai escolher 2 pontos, né? Um só não. 2 pontos na mesma reta. Pode ser esse aqui e esse aqui. Um para ser o final, outro para ser o inicial. Beleza? Aí é o seguinte. Velocidade é a variação da posição sobre a variação do tempo. Então, a velocidade é a posição final, menos a posição inicial, tempo final, menos tempo inicial. Por que a gente escolhe 2 pontos? Um para ser final, outro para ser inicial. Qual é a posição final? A posição final que é 30. Qual é a posição inicial? 0. Tempo final. Tempo final aqui, ó. Posição é 30, o tempo também é 30. Menos o tempo inicial, que o tempo inicial vale 0. Então, vai dar 30 dividido por 30. Então, vai dar o quê? 1 metro por segundo. Perceba. Deu positivo. Já era esperado? Sim. Então, moral da história. No grau, posição versus tempo, como que você faz para calcular a velocidade? Você escolhe 2 pontos da mesma reta e usa. Que velocidade é a variação da posição sobre o intervalo de tempo. Ah, professor, eu posso olhar direto? Aqui ele andou 30 metros e gastou 30 segundos. Então, ele andou 1 metro por segundo. Pode sim. Beleza? Esse exemplo aqui ele é muito importante. Ó. Aqui, dado o gráfico, posição versus tempo. Trecho A, trecho B, trecho C. Então, olha só aqui. No trecho A, gráfico, posição versus tempo, reta inclinada. Quer dizer que o movimento é uniforme. Ângulo agudo quer dizer que a velocidade é o quê? Positiva. Dá para calcular? Dá. Escolher 2 pontos da mesma reta. Só que a prova quer saber o seguinte. Após 10 segundos, aqui, ó. 10 segundos, ó. 10 segundos. 10 segundos. Qual é a posição que encontra-se o móvel? Ele encontra na posição 20. 20 metros. E qual foi a distância que ele percorreu nesses 10 segundos? Se ele sai da posição 0 e vai para a posição 20, ele anda o quê? 20 metros. E qual é o deslocamento? O deslocamento é a distância entre onde ele sai até onde ele chega. Ele saiu da posição 0. Chegou na posição 20. Qual é a distância entre onde ele saiu e onde ele chegou? 20. Ah, professor, quer dizer que os três são iguais? Não. Ali está sendo. Mas não é sempre, não. Tá? Trecho B. O tempo passa, a posição continua a mesma. Repouso. Então, aqui, ó. Nesse trecho aqui, é repouso. E a questão quer saber, após 20 segundos, qual a posição que encontra-se? Então, no tempo T igual a 20, ó. Tempo T igual a 20, ó. Tempo T igual a 20, ele encontra em qual posição? 20 metros. Qual foi a distância percorrida? Também 20 metros. Por quê? Ele saiu da posição 0. Foi para a posição, saiu da posição 0,
foi para a posição 20. Aí ficou parado. Ele está parado lá na posição 20. Então, ele continua andando 20. E qual é o deslocamento dele? Também continua sendo 20 metros. Isso aqui é interpretação de gráfico. Aí é o seguinte, no trecho C, posição versus tempo, reta inclinada. Quer dizer que o movimento é uniforme. Só que o ângulo aqui é obtuso. Então, a velocidade é o quê? Negativa. Foi o que a gente viu anteriormente. Mas, após 40 segundos, em qual posição que encontra-se o móvel? Então, você vai no tempo t igual a 40. Ó. Aqui é o tempo t igual a 40. Ó. Ele está em qual posição? 0. Qual foi a distância percorrida? Após 40 segundos. Distância percorrida é o tanto que ele anda. Olha para você ver que ele saiu da posição 0, foi para a posição 20. Então, ele já andou 20 metros. Ficou parado durante 10 segundos. Aí ele saiu da posição 20 e foi para a posição 0. Ele andou mais 20. Então, qual foi a distância percorrida? 40 metros. Então, foi 40 metros. E qual foi o deslocamento? Olha só. Ele saiu da posição 0, foi para a posição 20. Ficou parado, saiu da posição 20 e voltou para a posição 0. Ou seja, ele foi e voltou ao mesmo lugar. Quando ele vai e volta ao mesmo lugar, o deslocamento vale quanto? 0. Então, perceba. Posição, distância percorrida são coisas o quê? Diferentes. Distância percorrida e deslocamento são coisas o quê? Diferentes. Ah, professor, então quer dizer que deslocamento e posição é a mesma coisa? Não. Pode coincidir? Pode. Então, você tem que estar atento a isso. Posição é onde está. Distância percorrida é o tanto que andou. E deslocamento é a distância entre onde saiu até onde chegou. Show? Então, vamos dar mais exemplo aqui para você não errar isso aqui. Nunca. Você não errar isso nunca. Então, olha só aqui. Dando sequência àquele gráfico ali, ó. Em qual trecho a velocidade é maior? É no trecho A, B ou C? Aí, gente, você pode fazer de cabeça. É só olhar a inclinação da reta. Qual reta está mais em pé? A. Ela está mais em pé. Então, a inclinação de A é maior, a velocidade de A é maior. Qual é a velocidade de B? Você está em repouso, é 0. Ou você podia olhar, né? A reta não está deitada? A inclinação vale 0. Se a inclinação vale 0, a velocidade vale 0. Então, essa velocidade vale 0. Essa não vale 0. Então, a maior velocidade é em A, que é a reta mais inclinada. Depois em C, depois é em B, que vale 0. Tá? Aí a questão pode pedir para calcular. Então, trecho A. A velocidade em A é a posição final, menos a posição inicial, tempo final, menos tempo inicial. Então, quanto vai dar isso aqui a velocidade em A? Você vai escolher 2 pontos. Um para ser final, outro para ser inicial. A posição final é 20. Menos a inicial, que é 0. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. Então, a velocidade de A ela é igual a 20 dividido por 10, 2 metros por segundo. Positivo, né? Já era esperado, né? Ela ser positivo. Quer dizer, está andando em sentido o quê? Crescente. Velocidade no trecho C, porque em B vale 0. Está em repouso. Em C, olha que em C você pode errar. Ó. 1 para ser inicial, então o inicial é aqui, e o final, que é aqui. Qual é a posição final de C? A posição final é 0. A posição inicial de C, 20. O tempo final, 40. O tempo inicial é 0. O tempo que 0, gente. O tempo final é 40. O tempo inicial é 20, né? Porque o inicial está aqui, nessa reta. Menos 20. Então, a velocidade de C é menos 20. Quanto é 40 menos 20? 40 menos 20 é 20.
Então, a velocidade de C é igual a menos 1 metro por segundo. Menos 1 metro por segundo. Então, já era esperada a velocidade ser negativa? Sim. Só que aqui ela vale 1 e aqui ela vale o quê? 2. E 2 é maior que 1. Então, está provado que a velocidade de A é maior que a velocidade de C, que é maior que a velocidade de B. Então, isso aqui é uma revisão, tá, gente? Obviamente que no curso Física Online, eu dou isso aqui muito mais devagar e dou muito mais exemplos, né? Aqui é uma revisão, tá? Uma revisão. Aí o seguinte, e o MRU no gráfico velocidade versus tempo. No gráfico velocidade versus tempo, nós vamos representar o MRU. Velocidade, vamos colocar aqui metros por segundo. Para você entender a ideia. Gente, primeiro, aqui a velocidade é constante. Então tem que ser uma reta na horizontal. Vou ter que colocar um valor aqui, ó, 10. 10 o quê? Metros por segundo. Olha o tempo aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Então, o tempo passa, quem está constante? A velocidade. Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, a velocidade é positiva. Como que eu sei que a velocidade é positiva? Porque a reta está acima do zero. Então, aqui eu tenho um movimento progressivo. Progressivo. Esse tem um movimento progressivo. A velocidade é positiva. E quanto que vale essa velocidade? Só olhar aqui, ó. Velocidade, olha o quê? 10 metros por segundo. Aí você pode perguntar o seguinte. Em 40 segundos. Em 40 segundos, qual foi a distância percorrida? É só usar o Deus é tudo. Deus vê tudo. Qual é a velocidade? 10. Qual o tempo? 40. 40 vezes 10, 400 metros. Simples assim. Se você quer representar o repouso, é uma reta em cima do eixo do tempo. Você quer representar o repouso aqui, ó. No tempo t igual a zero, a velocidade vale zero. Após 10 segundos, a velocidade zero. O tempo passa e a velocidade continua igual a quanto? A zero. Então, isso aqui nós temos o repouso. Nós temos o repouso. E vamos colocar aqui, ó. Também pode ser assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Menos 5. Menos 5. Aí, aqui, ó. Então, a reta pode estar acima, pode estar aqui no meio, ou pode estar abaixo. Nesse aqui, ó, o tempo passa, a velocidade está constante, tá? Então, o movimento é uniforme. Só que a velocidade é negativa. Porque a velocidade está negativa, a reta está abaixo do zero. Movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Tá? E qual é o valor da velocidade? A velocidade é menos 5 metros por segundo. Não tem erro. Então, isso aqui é bem mais tranquilo.